Jogos Sem Fronteiras, com Olivier Bonamici. Ora, muito bom dia, Olivier. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo, maravilha. Então vamos lá, tu estás fascinado com a história dos jornais desportivos em Portugal, porque é muito longa, não é? E começaste a semana passada a contar a falar-nos da primeira publicação oficial desportiva em Portugal. E vou falar disto durante 2 meses, já. Não. Mas não é fascinante. São 700 páginas talvez do melhor historiador do desporto em Portugal, chamado Francisco Pinheiro. Então vamos... Então, peraí, foi um livro, para quem não ouviu na semana passada, um livro que contaste esta história, não é? Da imprensa desportiva em Portugal, que tu leste. Exatamente. Ok. Exatamente. 1914, início da Primeira Guerra Mundial, e vai nascer o Sport Lisboa, um jornal associado ao Benfica, mas que não falava apenas do Benfica e não falava apenas do futebol. E vou chamar a vossa atenção sobre a palavra sport, porque na altura, na imprensa desportiva portuguesa, usava-se muitas palavras inglesas, muito mais até do que agora, back, forward, goal, até que um jornalista... Exato, e um jornalista, Armando Machado, diz, não, isto não pode continuar. Temos que usar mais palavras portuguesas. E é isso que vai acontecer um pouco mais tarde com uma tertúlia que existe em Lisboa. Lá comigo eles estariam lixados, porque chamava-se a tertúlia da correta pronúncia. Portanto, eu estava lixado. Eu também um bocadinho, eventualmente. Tínhamos que ficar de fora, Olivier. Sim, mas era sobretudo, não era para a pronúncia da rádio, era para a questão de usar os termos portugueses, não é? Okay. Mudar isto, sport é desporto, etc. Ok. Portanto, 1914, e vai nascer um outro jornal que é de referência, durante 30 anos vai ser um jornal de referência em Portugal, chama-se Os Sports, lá está, e um periódico que vai ter um sucesso tão grande que vai criar o seu próprio cartaz, placar, se quiserem, numa montra de uma loja em Lisboa, e assim as pessoas passavam e viam as notícias do dia, do mundo. Não havia internet, como é óbvio. Então as pessoas passavam lá nesta loja e era do tipo às 3h30 uma notícia sobre o Benfica, às 3h40 uma notícia sobre o Porto. Ias ver a montra. Bom. Sim. E tudo isto em Lisboa. Portanto, Sport Lisboa e o Sport em Lisboa. Mas lá está, início dos anos 20, uma enorme referência do jornalismo desportivo, desta vez no Porto, na cidade do Porto. E curiosamente, como é que se chamava este jornal? Que chamava-se Sporting. Portanto, vai ser um dos grandes referentes do jornalismo português, Sporting, mas nada a ver com o Sporting Clube de Portugal. E aliás, na cidade do Porto era conhecido esse jornal como era o Rosa. Vou comprar o Rosa, porque era um jornal cor-de-rosa, como a Gazeta dello Sport na Itália. E em paralelo, vão nascer em Portugal os órgãos informativos ligados ao clube, lá está, 1922, primeiro boletim do Sporting Clube de Portugal, tiragem 1000 exemplares, porquê? Porque havia, na altura, 1000 sócios. 1000 exemplares. Um para cada. Um para cada. E depois, isto também é brutal, é que nos anos 20 vão aparecer vários jornais, hoje não existe isto em Portugal, ainda nenhum, mas que davam notícias do desporto, no mesmo jornal, de cinema, de teatro. Tu tinhas um poema à esquerda e logo a seguir o resumo de um jogo de futebol. Eram revistas chamadas, por exemplo, Gente Moça ou Lisboa Galante. É giro, não é? Vou comprar o Lisboa Galante. Bom, e 1924, finalmente, vai nascer o primeiro diário desportivo português. No outro dia eu disse que, de facto, o primeiro jornal desportivo português foi o Velocipedista, na cidade do Porto. Agora, o primeiro diário desportivo português, diário, chamava-se o Diário do Sport, e nasce também de um jornalista do Porto chamado Arturo de Oliveira Valença, grande figura do jornalismo em Portugal. E muitos jornais esportivos de peso em Portugal, nos anos 10 e 20, tinham esta ideia de mesmo promover o desporto. Reencontrei um editorial de um jornal, 1920, queremos uma pátria de verdadeiros homens e não uma capoeira de políticos cuja moralidade roça por vezes as fronteiras da depravação e do crime. Interessante, porque hoje podia-se escrever de vez em quando. Enfim. E só para terminar, em 1925, nasce um jornal em Portugal desportivo surpreendente, chama-se Os Sportzinhos. Sportzinhos? Só para as crianças. Só para as crianças, um jornal desportivo infantil, também isto raríssimo na Europa, com rubricas do tipo Diga que se responde, e a minha preferida, Adivinha, Adivinhão. Portanto, os Sportzinhos de 1925, acaba aqui a série do 10 e 20,
mas na quarta-feira irei falar dos anos 30. Continua. Espera aí, uma década por edição. Mas é histórias geniais ou não? É espetacular. Interessantes. Muito interessante. Anda a ver enciclopédias, porta a porta, mas é de Sim. segunda a quarta. Não, muito interessante. Estamos a adorar, Vamos Olivia. viajar, estamos Muito a partilhar o belo trabalho de Francisco Pinheiro, o historiador do desporto. Não, estamos a adorar. E então, mais um episódio desta história do jornalismo desportivo em Portugal na quarta-feira.